Senhores, bem-vindos de volta ao canal. Meu nome é Wagner Paiva Fernandes. Vamos falar sobre algumas novidades que temos do Tesla Optimus, o Android operário da Tesla. Esse vídeo já é antigo, não é sobre esse vídeo o, o reporte de hoje, a notícia de hoje, mas neste vídeo a gente vê aqui o Optimus pegando, apanhando arremessos, né, com a mão dele. O interessante é ver que ele consegue ter a dexteridade de apanhar a bola com essa mão nova que ele ganhou e tal. Algo que para um ser humano já não seria tão simples. Então tem que ter essa sincronicidade entre a sincronia entre a visão e a dexteridade da mão e tal. Temos também aqui outro vídeo dele caminhando e o interessante desse vídeo é que efetivamente ele está caminhando vendado. Por que que eu tenho que falar que é como se ele estivesse caminhando vendado? Porque, segundo foi nos dito pelo time de engenharia da Tesla, esta simulação, este teste foi feito antes de haver no software sincronia entre a visão uh, e os pés, no sentido de que a visão está vendo que há o declive e tal, mas ainda não tinha sido implantado, que será implantado em breve, a sincronia no sentido de usar a visão para mudar a forma como os pés estão operando. Então, é como se tão somente os sensores dos pés são suficientes para lidar com as diferenças de topografia. Algo que o ser humano tem uma certa dificuldade. Se você colocar uma pessoa cega para fazer esse mesmo trajeto, que é efetivamente o que está acontecendo com o Optimus aqui, uma vez que não há sincronia entre o mapeamento de relevo ainda neste vídeo, esse vídeo já é antigo. Hoje já tem, mas o interessante é que os sensores da palma do pé são infinitamente superiores ao que os nossos pés conseguem fazer, não quando estamos descalços. Quando estamos descalços, nossos pés realmente têm uh, são muito sensíveis, então eles conseguiriam com facilidade fazer isso se estivesse descalço, talvez até tivesse dificuldade por causa da dor, né, que o relevo causaria aos pés. Mas quando você está com calçado, você realmente perde muito da capacidade de lidar com o terreno e tal. Mas não é sobre isso o vídeo de hoje. Vamos falar sobre algumas novidades que o Elon Musk falou sobre números, quantidade de Optimus, dos Androids operários, que serão produzidos nos próximos 3 anos. Eu extrapolei para 4 anos. Não é conselho de investimento, lembrando, esse vídeo não é conselho de investimento, então somente para fins de entretenimento e educação. Se os senhores quiserem mais detalhes sobre o meu bull case em Tesla, por que estou comprado em Tesla e ficarei comprado em TSLA 34 até 2030, por R$ 5,99 os senhores leem todo o meu case ano a ano até 2030, até onde eu espero que a Tesla chegue e até onde eu vou segurar a Tesla, no mínimo até 2030. Esse livro foi escrito em 2023. Já tem algo interessante que em 2024 eu faço uma série de previsões para o ano e algumas se concretizaram, outras não, outras extrapolaram, outras claramente a empresa foi numa outra direção. Mas em termos de valuation, a empresa está até melhor do que eu esperava hoje em 2025. Mas se os senhores lerem esse livrinho, é grátis para Kindle Unlimited, pode ler a amostra grátis no computador, tablet ou smartphone, R$ 5,99 para comprar. Os senhores vão saber até onde eu espero, porque estou comprado. Até comentaram comigo que esse livro aqui, mesmo que não tenha vendido um exemplar, eu ganhei centenas de milhares de reais graças a esse livro, porque o fato de eu ter escrito ele em 2023 me ajudou a segurar na época mais difícil, em 2024, que uma vez que eu tinha colocado por escrito que eu ia segurar até 2030, e isso me possibilitou participar daquele bull run, aquele aumento exponencial que a Tesla teve, e, e graças a esse livro eu tive a paciência de esperar, porque eu sempre falo, poxa, mas eu falei que eu ia esperar até 2030, não vou me desesperar agora.
então eu passei pela queda e, graças a Deus, claro, me possibilitou chegar a janeiro de 2025 numa posição inacreditável. Também novidades, antes da gente começar o estudo, novidades no meu portfólio de livros, Dieta Carnívora, como perdi peso e ganhei saúde comendo carne, está indo muito bem também na Amazon. R$ 5,99, baixei o preço para quem queria ler e não tinha dinheiro para comprar. Agora está mais em conta, tá? Vale muito a pena. Muito detalhado, eu acho que eu nunca vi um livro tão detalhado, fala a real sobre ketchup, margarina, óleos vegetais, refrigerantes, vai revolucionar a forma como os senhores encaram a nutrição. E o novíssimo livro, um assunto meio polêmico, mas ao mesmo tempo muito importante, principalmente para os mais jovens, o Poder da Retenção Seminal, Abstenção em Busca de uma Vida com Propósito, Poder e Santidade. Acabou de lançar, lançou anteontem. Excelente livro, tá indo bem também, graças a Deus. E extremamente útil para os homens. Não seja mais um escravo das trevas, você pode ser muito mais do que jamais sonhou. Com abstenção, como a abstenção pode transformar sua vida, explode os benefícios físicos, mentais e espirituais que vem com a canalização dessa energia para objetivos mais elevados, técnicas, estratégias práticas, aprenda métodos comprovados. Eu acho que vale muito a pena. R$ 7,50, se os senhores acharem muito caro, eu baixo um pouco o preço depois, no mês que vem. Mas esse mês, o mês de lançamento vai ficar R$ 7,50, fevereiro posso baixar para R$ 5,99. Vamos ao assunto do dia, então. O Elon Musk disse que estão planejando produzir 10 mil unidades do robô Optimus este ano, 100 mil unidades do Android da Tesla no ano que vem e 500 mil unidades em 2027, daqui a 3 anos. Daí eu extrapolei que pela lei dos grandes números vai ficando cada vez mais difícil você aumentar a produção quanto maior é a sua produção. Então é muito fácil você ir de uma unidade para duas ou de duas para 10, mas você ir de 1.000 unidades para 10 mil, a dificuldade vai ficando cada vez maior. Então eu coloquei 2 milhões de unidades em 2028, 2029, sei lá, talvez 5 milhões de unidades. E dificilmente vai ser muito mais que isso por causa da lei de grandes números, você precisa de 5 milhões de chips, etc, etc, etc. Mas tudo pode mudar conforme o próprio Optimus revoluciona a indústria. Então vamos lá. Atualmente, lembrando, não é conselho de investimento, atualmente o custo por veículo da Tesla é $30 mil. Desses $30 mil, $10 mil são custos com mão de obra, operários. Tesla entregou 2 milhões de veículos no ano passado, aproximadamente, com $7 mil de veículo por unidade, dá que é um pouquinho mais de 20%, aproximadamente 14 bi de lucro na operação dos veículos, sem energia, sem FSD, sem piloto automático, só os veículos, sem seguros, sem serviço, etc. Com PL 50 daria um valuation de $700 bilhões no ano passado. Lembrando, valuation, o market cap hoje seria 1,3 trilhão. Poxa, vai, então ela está mais adiantada que o valuation do ano passado. Esses números são do ano passado. Se vamos mudar aqui, se fosse 3 milhões de veículos, 3 milhões de veículos, daí o valuation com PL 50 já daria mais ou menos o que está. Se fosse 60, seria bem próximo do que está. Acho que 65 já encostaria no que está. Deixa eu ver se é isso mesmo. Então, no que está sendo esperado para esse ano, o valor da Tesla hoje é o valor justo para a operação atual. Então, interessante isso, né? Mas vamos lá, por que eu estou colocando esses números e falando do Optimus ao mesmo tempo? 10 mil unidades este ano
um número para testes, para descobrir onde estão os problemas, os gargalos, maximizar as aplicações do robô operário, tudo isso. No ano que vem que a coisa fica interessante. 100 mil robôs operários. Vamos supor que que a Tesla use, não venda nenhum único desses 100 mil robôs, use todos nas fábricas. Isso, a Tesla tem 100 mil funcionários hoje. Isso implicaria que a Tesla dobraria sua força de trabalho sem gastar um único centavo, sem ter que pagar salário para ninguém. Ela não precisa mandar ninguém embora, nenhum único funcionário. Ela consegue dobrar a força de trabalho dela e sem ter um único gasto. Então, o que acontece? Vamos supor que, graças a dobrar a força de trabalho, ela consiga chegar a 4 milhões de veículos, certo? Em 2026. Só que, como ela dobrou o número de funcionários sem ter que pagar por metade deles, então o custo por veículo cai para 5 mil dólares. Em termos de, como se diz, em mão de obra. E por isso, o lucro por veículo sobe para 12 mil dólares, porque é 7 mil dólares mais 5 mil dólares economizados. Então, tão somente com essa movimentação em 2026 de usar os ótimos droids somente dentro de casa, a Tesla vai para um valuation de 3,1 trilhão, que significaria quase 150% do valor atual. Ou seja, quem tem, vamos supor, 1 milhão em Tesla hoje teria. Deixa eu fazer a conta certinha aqui. Então, tá 3.120 dividido por 1.350. 2,3. Então, quem tem 1 milhão em Tesla teria 2.310. 2,3 milhões só de valor justo. Não estou falando de projeção para o futuro, mas a gente sempre pensa aonde uma empresa pode chegar, né? Então, você não vai pagar pela empresa o que ela vale hoje. Você paga sempre aonde você acha que ela vai chegar e de forma que você vai conseguir ter algum lucro. Tem custo de capital e as pessoas gostam de falar pelo menos 14% por ano eu quero de retorno antes de investir meu dinheiro. Geralmente é o que se pede. Então, senhores, vamos supor agora, em 2027, que a Tesla, desses 500 mil robôs produzidos, ela coloque 300 mil no mercado e 200 mil para trabalhar nas fábricas. E ela consiga chegar a 7 milhões de veículos. Por que 7 milhões? Porque ela está dobrando a força de trabalho de novo. Então, acho que não seria absurdo pensar em 7 milhões de veículos em 2027, nessas condições que eu estou falando. Porém, como ela dobrou de novo a força de trabalho e sem ter que pagar por esses novos operários, aí a gente pode diminuir aqui para 2 mil dólares o custo em mão de obra. Aí você tira 3 mil dólares aqui, acrescenta, perdão, dá 15 mil dólares de lucro para o veículo. Aí a gente tem um PL de 6,8 tri só em automóveis. 6.825 dividido por 1.350 é igual a 5 vezes o que está hoje em 2027. Então, se a pessoa tem 1 milhão em Tesla, ela teria 5 milhões. Se ela tem 1.000, ela teria 5 mil. Mas e esses 300 mil Androids que sobraram, Wagner? Muito fácil. Você pensa que, vamos supor, 300 mil, isso começa a gerar dinheiro. Então, vamos supor que a Tesla ela venda esses Androids por 20 mil dólares
de lucro, cada um. Então dá igual a isso. Obviamente não vai ser nada muito espantoso, mas já é alguma coisa a mais. Temos aqui 600 mil, 600 milhões, 600 bilhões. Será que tá certo isso? Ah, tá. É mil, milhão, bilhão. 6 bilhões de dólares por lucro, que em PL, no PL 65 já, igual a isso, vezes isso, daria 390 bilhões a mais de valuation para a empresa e tal. É pouco, mas é o começo, né? Então, mas é tão pouco, assim, porque a gente está falando de quase 5%, de mais de 5% do valuation da empresa, numa operação que acabou de começar, né? Começou em 2025 na fase protótipo, 2026 consumo interno, no primeiro ano de consumo externo, já é mais que 5% da empresa, que é equivalente ao que a energia faz hoje. Em 2028, nós teríamos, vamos colocar aqui, vamos colocar os 2 milhões, porque praticamente a Tesla não tem nem para onde crescer mais em termos de produção interna, né? Então, 2 milhões, tirar um aqui. Como assim não tem como crescer? É jeito de dizer, gente, eu acho que tem como crescer. Então, daria 2,6 tri a mais, que já é o dobro da valuation hoje, em 2028. Em 2029, com 5 milhões, já daria 6,5, que é equivalente ao que nós temos aqui com o veículo. Então, você junta as duas operações juntas, já dá 10 vezes mais em 2029, sem considerar robotáxi, sem considerar energia, sem considerar novos produtos. Só com o efeito do Optimus Droid na produção interna e vendendo 5 milhões de Androids por ano. 5 milhões é muita coisa, é coisa demais, né? Vamos lá, eu vou provar para os senhores que não é coisa demais. Primeiro, o Android pesa mais ou menos 70 quilos, um carro pesa 1,5 toneladas, que pesa 75 quilos. 1,5 toneladas para 75 são 20 vezes menos material para produzir um robô do que é necessário para se produzir o automóvel, o veículo da Tesla. Então, a dificuldade de produzir 5 milhões de Androids é a mesma que seria para produzir 250 mil veículos, que a Tesla já faz isso há séculos. Mas tem o chip, tudo bem. Então vamos considerando que tem o chip e algumas câmeras, menos que no carro, vamos considerar que a dificuldade é a mesma que produzir 500 mil veículos, que a Tesla já faz 4 vezes mais que isso hoje. Então, a dificuldade de produzir 5 milhões de Androids é a mesma, sendo muito, muito, muito conservador, a dificuldade de produzir 500 mil veículos. Então, não há problema algum em produzir 500 mil veículos. Daí, alguns dos senhores dirão, quando a Tesla chegar a 5 milhões de Androids por ano, vai acabar os empregos, os robôs vão roubar todos os empregos. Tem a menor chance disso acontecer, e eu digo para os senhores, nós temos 150 países no mundo. Então, nós temos aqui 5 milhões de Androids dividido por 150. Dá 33 mil Androids por país. Isso é a força de trabalho de uma cidade minúscula. Uma cidade muito pequenina do Brasil. Isso é o que a Tesla consegue produzir por ano para cada país. Então não tem a menor chance do Android ser produzido em números, não há matéria-prima suficiente no mundo, nem fábricas, para fazer diferença no se você consegue ou não um emprego. Porém, há número suficiente para fazer muita diferença se você comprou a ação da Tesla. Então, sendo razoavelmente conservador, nós estamos falando de um produto que ele sozinho pode fazer a Tesla valer 10 vezes mais em 2029, não estou nem falando em 2030. Eu não estou colocando robotáxi. Eu não preciso falar de robotáxi nesse vídeo, porque
Esses números já são assustadores, já o impacto deles na empresa. E lembrando, se os senhores quiserem mais detalhes sobre esse assunto, leiam o meu livrinho Tesla em 2030, Buquês Explicado, porque estou comprado em TSLA 34, porque estou segurando Tesla até 2030. Quando eu escrevi esse livro, a Tesla valia, sei lá, R$ 30, hoje está valendo 80. Então, e pretendo continuar segurando até 2030. Mesmo que não tivesse vendido um único exemplar, este livro já teria valido a pena, porque me ajudou a segurar na época difícil, que eu lembrava que eu podia segurar. Lembrando, novidades no portfólio de livros, Dieta Carnívora e O Poder da Retenção Seminal, Abstenção em Busca de uma Vida com Propósito, Poder e Santidade. Espero que tenham gostado e até a próxima!